Nós vamos falar agora um pouco sobre a história do nosso país, os bastidores e a atuação de amazonenses nos movimentos reivindicatórios. Documentos revelados sobre a gestão de João Figueiredo, o ex-presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, colocaram 7 professores da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, sob investigação durante a ditadura militar ou o regime militar. A categoria brigava pelas perdas salariais que o golpe militar impôs aos trabalhadores naquela época. Mas quem vai resgatar parte dessa história, que está aqui conosco, são Ivânia Vieira, a quem a gente agradece, muito obrigado, professora Ivânia Vieira, professora da Universidade Federal do Amazonas, e o escritor, professor José Seráfico também. Aos senhores, a senhora e a senhora, bom dia. Muito obrigado pela presença, por terem aceito bater um papo sobre esse assunto, que vez por outra ele retorna, né? Ele volta. E bom dia ao senhor e à senhora também. Sintam-se bem-vindos aqui na Rádio Diário, na Record News Manaus e no D24am.com. Paula Litaif. Primeiro, a gente agradece mesmo, de fato, e é uma honra para nós estarmos aqui com vocês. Afinal de contas, aí são arquivos vivos importantes para a nossa história, e eu acho que é isso que a gente precisa, Patrick, falar aqui e lembrar o jovem que ainda está ali terminando seu ensino fundamental, concluindo seu ensino médio, da importância de conhecer a sua história. E aí eu não falo só da história do Brasil, mas também da sua história local, saber quem foram as pessoas aí que brigaram para que nós tenhamos direitos também, que colocaram sua vida em risco, e isso aí é importante para que a gente resgate até a nossa dignidade e saiba até debater num discurso, ou mesmo os jovens hoje eles estão, professora, muito voltados aí aos debates nas redes sociais. E eu queria que a senhora pudesse, antes de falar um pouco sobre o que vocês passaram, e aí na condição de jornalista e na condição de pessoa investigada, né, enfim, pelo governo militar, eu queria que vocês ambos pudessem colocar aqui a sua visão hoje do que como que vocês avaliam um jovem hoje pedindo o retorno da ditadura militar. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês dão de nós resgatarmos... Professor, eu peço que o senhor se aproxime um pouco mais do microfone. Isso. Resgatar um pouco de uma história que pouco a pouco vai sendo esquecida, propositalmente esquecida. Há como que um investimento na desmemória. E isso é muito ruim, porque se nós não nos devemos apegar ao passado, nós devemos ter o passado como uma referência para a construção do futuro. Quem vive o presente sem resgatar certos valores, certas relações, e sem compreender o que foi o seu passado, não pode construir um futuro. Então, é muito boa essa oportunidade que a gente tem. Em segundo lugar, eu quero dizer que, infelizmente, o país tem experimentado um retrocesso que nos remete não à lembrança ou à memória do passado, mas que nos remete à tentativa de impor um passado ao nosso futuro. Ou seja, nós estamos retrocedendo. Então, as conquistas vão sendo desfeitas, as lutas vão sendo esquecidas, e qualquer pessoa medianamente informada sabe que o Brasil estava experimentando hoje um Estado quase policial, muito próximo do Estado fascista. Professora Ivânia Vieira, a senhora também acha que a finalidade de vocês terem resgatado, a DUA ter decidido resgatar aquela perseguição militar aos professores, tem a ver com o que disse o escritor? Bom dia, Paula. Bom dia, Patrick. Bom dia, Amazonas. Muito grata pelo convite. É muito importante trazer aqui à tona, neste momento, eu sou jornalista, né, há muito tempo. A essa época, eu fazia jornalismo, eu estava com 22, 23 anos, né, para completar 23 anos. Então, eu era uma estudante, né, quando esse monitoramento ocorria. Olha que coisa bacana, hoje a Deise Mello, que é assessora da ADUA, produz uma matéria dessa ordem. Então, olha quantas pautas bacanas nós temos dentro dessa nossa profissão, que é tão atacada. É uma profissão, os profissionais dessa área são tão atacados ao longo da história. Então, por conta de um exercício jornalístico, essa matéria vem à tona.
e vai permitindo que nós contemos fragmentos, não é, professor? De um determinado período da história do país, mas da história da América Latina, quer dizer que nos anos de 1980 a América Latina vivia numa ditadura longa, né, das mais cruéis, né? No que diz respeito ao esquecimento, nós precisamos também pensar, e hoje agir, como é que ideologicamente você produz esquecimentos em nome de determinados endereços e produz lembranças também. Esse é um tipo de lembrança necessária, como diz o professor Seráfico. Uma lembrança necessária porque são páginas da nossa história que precisam ser contadas e que elas estão sendo contadas dentro de um tempo que ainda é muito curto, né? Dentro de um tempo que ainda está escrevendo esses relatos, né? Eu acho que hoje nós estamos aqui também, professor, em função de todo um trabalho dessa comissão do direito à verdade, à memória, que fez um trabalho longo para que nós pudéssemos, hoje entregou um relatório que ainda hoje luta para que essas vozes que foram silenciadas e que podem falar, memórias que estão deixadas numa gaveta do esquecimento, elas possam ser trazidas à tona para que nós possamos contar a história. E este país precisa contar a sua história, preferencialmente pelos filhos desse país, pelas pessoas que viveram essa situação de violência, de tortura, de retirada dos seus direitos. Professor, seria importante, dentro do material que a gente está falando aqui, sobre o resgate da Associação dos Docentes da UFAM em relação à perseguição a professores da Universidade Federal do Amazonas na época da ditadura militar, é importante vocês descreverem aí como era aquele cenário e por que vocês foram considerados suspeitos de praticarem algum crime. Taxados de militantes vigiados, inclusive. Radicais de esquerda. É interessante que só agora, com esse trabalho da DUA, eu tomei conhecimento da minha ficha. Eu tinha antes a ficha que eu tive que pedir, eu fui do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência e tive que pedir alguns documentos até para ganhar a situação de anistiado. E a BIM, dentre outras informações que deu umas absolutamente, eu não diria inverossímeis, mas absolutamente fora da realidade. Ela chegou a me considerar nomeado para um cargo no DERA. Eu nunca fui nomeado para um cargo, e nem o meu irmão, que é engenheiro, porque podia fazer confusão de nomes. Então, eu gostaria de dizer, inclusive, em primeiro lugar, isso, e mandei uma carta depois para a BIM, dizendo que pobre do país que vai se fiar em informações desse tipo, ao deixar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, por causa do mensalão, que nós descobrimos que havia o mensalão e pedimos ao presidente da República que apurasse o mensalão e foi procrastinado. E eu saí, porque eu não gosto de brincar com coisa séria. Eu brinco muito, sou muito bem humorado, mas não brinco com coisa séria. Então, muito bem. Então, aquele período, eu quero dizer que eu não sou amazonense, eu moro há 54... Eu sou mais amazonense do que muitos que moram e nasceram aqui. Porque eu fiz a família aqui, a minha família é daqui, meus filhos são daqui, contribuem muito aqui também. Então, o que eu digo é o seguinte, eu atribuo ao fato de realmente se ter vivido uma ditadura. Porque eu era estudante universitário no Pará, eu participava dos grupos militantes em política estudantil, e por conta disso eu fui preso durante 2 meses, um dos quais incomunicável, na 5ª Companhia de Guardas do Pará. Acontece que em 1967, quando eu já morava em Manaus, estava fazendo um curso de pós-graduação no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas, o Superior Tribunal Militar, apreciando o recurso do meu advogado, doutor Alarico Barata, que chamava ao ato institucional número 5 de ato prostitucional, e que foi considerado pelos seus colegas o Sobral Pinto da Amazônia, eu havia sido absolvido por unanimidade. Todos os atos que eu havia praticado como estudante estavam absolutamente coerentes com a legalidade
rompida pela ditadura. Então, o Superior Tribunal Militar, com a assinatura dos ministros Peri Bevilacqua, Ernesto Geisel, Grumossi, Rademacher e os outros advogados que faziam parte, me absolveu. Tudo que eu havia feito estava absolutamente coberto pelas leis vigentes e rompidas pela ditadura. Houve ditadura, sim, porque onde não há tribunais funcionando e onde não há parlamento funcionando, ou é monarquia ou é ditadura. Não é? Então, quer dizer, a despeito de toda essa minha trajetória, essa minha absolvição por um tribunal militar, eu era vigiado, eu estou sabendo agora que era vigiado. Eu nunca me autocensurei e nunca tive nenhum constrangimento, salvo quando o ministro Jarbas Passarinho, da Educação, me disse que servia, era pau para toda obra, era aquele homem que dizia as favas, os escrúpulos. Então, vocês imaginam. E que era chefe da 2ª seção do Exército, quando eu era estudante no Pará, e ele morava no Pará. Ele visitou Manaus e eu, como diretor do Centro de Estudos e Pesquisas do Amazonas, da Universidade Federal, fui chamado a um jantar na casa de um amigo. O chamado que o reitor me fez, que era um chamado oficial para eu ir ao Teatro Amazonas render homenagem ao ministro, eu não atendi. Mas o jantar na casa do amigo, com cuja família eu privava todos os domingos, o dia inteiro na casa dele, eu digo, eu vou ao jantar, porque eu não vou fazer desfeita. E eu vou mencionar o nome dessas pessoas aqui como um gesto de reverência e de respeito. Foi na casa do Mário Guerreiro, em cuja mesa estavam também, além do ministro, o João Lima Furtado, que era presidente da Federação das Indústrias, o arquiteto Severiano Mário Porto e o próprio reitor Aderson Dutra. O ministro me viu e, fingindo-se meu amigo, me recebeu assim: Seráfico, como estás? Há quanto tempo nós não nos vemos? Ele pensou que eu tinha esquecido como é que eu ouvia. Eu preso na 5ª Companhia de Guardas, ele mandava um carro me apanhar com soldados embalados para ser ouvido na 2ª seção do Exército da Região Militar. Por aí a gente nota, né, eu vou usar o termo, a quantidade de sofrimento até intelectual mesmo, que era praticada, né, lamentavelmente, sobre tudo isso. Professor, a gente nota que o senhor tem muitas histórias ainda a contar. Os velhos sempre têm quando a memória deles é boa. Eu não diria, né? Não Mas diria eu diria velhos, né? uma memória bastante privilegiada. Graças a Deus que nós temos ainda. Professora Ivânia, e a senhora, a gente já está quase no final aqui. Por que que muitas pessoas continuaram pedindo, inclusive jovens também, mas não só jovens, a volta da ditadura na eleição passada? Então, como é preciso contar essas histórias, né? Eu vou fazer aqui alguns relatos daquilo que esse assunto me faz resgatar também, porque assuntos guardados ali na memória. E como é que eu via, da minha perspectiva como repórter, eu trabalhava no jornal A Notícia, e como estudante de jornalismo na Universidade Federal do Amazonas. Ora, nós participávamos, e por conta de todo esse momento histórico, de uma série de atividades. Como jornalista, eu via pautas que estavam sendo tratadas, que eram pautas importantes. Daqui a pouquinho eu falo sobre essas pautas que permanecem importantes até hoje. Então, participávamos dos encontros dentro da universidade, que eram encontros reivindicatórios, havia uma retirada de direitos. A universidade tem que ser um lugar do debate de ideias. Quando a universidade perde essa função, ela deixa de ser universidade. Ela é uma outra coisa. Nesse momento, por exemplo, nós estamos, você acabou de ler, Patrick, uma medida provisória que retira direitos e liberdade e alguns rasgos de autonomia da instituição universitária. Isso é muito perigoso o que está sendo feito. Como é que, como medida provisória, eu decido qual é o critério de escolha de um reitor, de uma reitora, quando nós estamos ainda aprendendo a trabalhar este processo, que é uma conquista recente.
Ora, naquela época, trabalhadores, organizações sindicalistas, setores da Igreja Católica que eu estava completamente envolvida, né? Participei ativamente, até hoje tenho uma relação intensa com os trabalhos da Igreja Católica. Nós estávamos envolvidos em quê? E qual era o crime que nós cometíamos nesse sentido? A nossa pauta era uma pauta por direitos. E era uma pauta que seguia a pauta de tantos outros trabalhadores, de tantos outros intelectuais que já vinham desde muito tempo, desde 20, 30 anos, para a gente fazer um marco mais recente, porque anterior a isso já vinha também essa luta. Nos anos 70, os indígenas não falavam. Eles tinham um grau de tutelagem tão grande que eles eram tratados como seres incapazes. Então, se trabalhava nesse sentido. Nos anos 80, eles começaram também a gritar, a trabalhar, a dizer, olha, nós temos direito à vida, direito à terra. Então, o cenário era de busca de direitos, de busca de liberdade, para que hoje nós pudéssemos, inclusive, ou possamos, inclusive, estar num programa de rádio tratando desses assuntos, né? E aí nós precisávamos de um programa inteiro, né, para falar disso. A ideia era que a gente pudesse realmente ter um programa inteiro, mas ainda vamos voltar com esse assunto, professor e professor. A ideia, a gente tem a intenção de retomar aí essa pauta, né, Patrick? Então, momento, deixa eu só colocar, eu sei que vocês estão aqui conheço o script, né, mas assim, a luta do passado é uma luta que hoje se renova. Então, é possível que depois Paula, Patrick, todos os outros sejam taxados, né, sejam nominados de alguma coisa, porque estão colocando uma pauta dessa para ser discutida. Hoje nós estamos lutando pelo direito da universidade ser universidade, pelo direito dos professores poderem ministrar suas aulas sem interferência. A universidade não é um partido político, a universidade não é uma tendência religiosa, ela é um ambiente de formação. Nós estamos sendo ameaçados e ameaçadas por isso hoje, por um perfil de governo que tem na sua marca o retrocesso e o autoritarismo. Nós vamos lutar contra isso. Já velhinhos, com memória, né? Mas vamos lutar. E queremos os jovens conosco, né? Nós estamos lutando junto com os povos indígenas. Nós tivemos aqui nesse estado, num tempo muito curto, 5 índios assassinados. Um país que vive numa condição como essa não pode ser um país democrático, um país onde as pessoas vivam bem. Nós estamos aqui no Brasil, e esse dado é um dado internacional e nacional, na 92ª posição de país mais desigual do mundo. Como é que nós podemos viver bem com uma condição como essa? Uns poucos irão viver, sabe? Um grupo muito pequeno, que talvez esse grupo se dê bem com regimes de exceção, se dê bem com um processo de discriminação e racismo contra indígenas, negros, quilombolas, com a violência que é exercida contra as mulheres de todas as formas, com a negação do direito da juventude e da criança. Nós continuamos acreditando e lutando para superar esse estágio. Ivânia Vieira, professora da Universidade Federal do Amazonas. Também conosco aqui o escritor, professor José Seráfico. Muito obrigado. A gente não tem dúvida que poderíamos passar muito mais tempo ouvindo as experiências importantes, mas já queremos que vocês possam, em outra ocasião, estar conosco novamente. Bom dia, muito obrigado.